IDL dá início hoje a um conjunto de sessões dedicadas às grandes ideias e grandes pensadores. Estas sessões foram organizadas por nós com a coordenação do professor Alexandre Franco de Sá, que infelizmente hoje não pode vir de Coimbra, mas estará cá nas próximas sessões. E nós iniciamos com o professor José António Campelo Amaral, que é atualmente professor da Universidade do Beira Interior, que nos vai falar sobre a filosofia polis de Platão e Aristóteles. Nós fizemos uma súmula muito pequenina do currículo de todos aqueles que virão estar connosco nestas sessões. Súmula essa que está inserida no site do próprio Instituto. É evidente que é uma pequenina amostra do trabalho que é desenvolvido por todos, e em particular pelo professor José António Campelo Amaral. Queria lhe dizer, como lhe referi no início, que temos muita honra em tê-lo aqui connosco e dar-lhe também um testemunho de que o Instituto tem procurado retomar a sua gênese e a sua matriz inicial, fazendo uma distinção entre a informação e a formação. Nós temos consciência que há hoje em Portugal muita informação, em Portugal e nas sociedades ocidentais, mas que nem sempre essa informação é acompanhada de formação. E, portanto, nós procuramos remar contra a corrente e desenvolver um conjunto de iniciativas que privilegiem a formação. Obviamente, tem informação, mas que privilegiem a formação. E essa perspectiva de privilegiar a formação é uma perspectiva que também temos inserida no dicionário político que o Instituto começou a publicar no site e, obviamente, que estas sessões se inserem nessa vertente da formação. Temos tido também uma outra preocupação, muito inspirados pelo nosso fundador, o engenheiro Amar da Costa, de que as ações que são desenvolvidas por instituições como esta não são ações de massas, são ações para as pessoas que querem efetivamente receber informação formativa. E é nesse quadro que aqui nos encontramos, e quero também agradecer a todos aqueles que online vão acompanhar esta iniciativa do Instituto Amar da Costa, e portanto, Sr. Professor, a aula é sua, gerir-la como entender, no tempo que entender, e nós estamos aqui para aprender consigo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Manuel Monteiro, pelas suas palavras tão amáveis de acolhimento. Sinto-me particularmente tocado, digamos, pela forma amistosa como me estão a receber, como me recebeu aqui. Permitam apenas umas breves palavras muito iniciais para saudar a excelente iniciativa que tem por título Grandes Pensadores, Grandes Ideias. Uma palavra de agradecimento ao meu colega Alexandre Franco de Sá, que me endereçou o convite para partilhar convosco aquilo que constitui alguma da minha reflexão pessoal sobre estes temas, concretamente ligados ao pensamento antigo. Dizer ao auditório e agradecer a vossa presença que eu trago uma comunicação que não é super especializada, não é para pares, mas é uma tentativa de permitir partilhar convosco alguns temas, alguns problemas, alguns conceitos que eu acho que não podemos nem devemos deixar de nos cruzar com eles, uma vez que têm muito a ver com aquilo que nós somos e, sobretudo, com aquilo que nós queremos ser. Eu irei pedir-vos o favor e a paciência de me escutarem, mas prometemos fazer depois um intervalo de cerca de 5, 10 minutos entre os dois autores, portanto, entre Platão e Aristóteles. Como devem calcular, o arco temporal é de tal magnitude que, obviamente, eu acho que, enfim, entendo que será melhor assim. E começaria, então, por expor uma breve reflexão que está escrita, o que permite não me perder muito, por tendência eu sou divagador,
Portanto, isto ajuda-me também a disciplinar um bocadinho aquilo que eu hoje quero partilhar convosco. E é com muito gosto que eu faço. O título da minha pequena comunicação é A Filosofia e a Polis, de Platão para Aristóteles, acerca de nós. Começo com uma introdução, aquilo que eu chamo as raízes da polis na poesia grega arcaica. Viajemos até Atenas em meados do século VI a.C. E Solon, um poeta estadista, redige aí um poema denominado Eunomia, isto é, boa ordem, mas que com algum atrevimento poderíamos transpor para o nosso tempo com o título Uma Silenciosa Pandemia. A nossa cidade não perecerá por vontade dos abençoados deuses imortais. São eles próprios, os cidadãos, que com as suas loucuras querem destruir a grande cidade. E também a mente injusta dos chefes do povo. Para eles, por sua grande desmedida, estão preparados muitos sofrimentos, pois não sabem conter o excesso, mas enriquecem persuadidos por ações injustas, entregues à rapina de bens, tanto sagrados como públicos, um aqui, aquele ali, aquele outro acolá. Uns e outros não preservam os veneráveis alicerces da justiça, que em silêncio conhece o presente e o passado e, com o tempo, mesmo que tarde, chega sempre para punir. Essa ferida inevitável já alastra a cidade inteira e depressa fala cair em dolorosa servidão, despertando-a a revolta civil e a guerra adormecida. Eis como uma enfermidade pública assola cada um em sua casa e já os portões do pátio não podem detê-la, acabando sempre por encontrar mesmo aquele que pensar refugiar-se no recôndito do seu quarto. Avancemos 2 décadas. Agora para a cidade de Mégara. Um poeta, de seu nome Diógenes, redige um perturbante punhado de versos, cujo título poderia muito bem ser O Tirano Espreita. Prenhe está esta cidade, e receio que vá parir um homem que endireite a nossa maldosa insolência. Sensatos são ainda os cidadãos, mas os governantes são uns vira-casacas e caíram na total depravação. Homens nobres nenhuma cidade ainda destruíram. Mas quando a insolência agrada à gente reles, e quando eles aniquilam o povo e dão sentenças em favor dos injustos, por motivo do seu próprio benefício poderio, não esperes que durante muito tempo essa cidade se deite na maior das tranquilidades. Quando agrada aos homens vis que estas coisas aconteçam, é daí que surgem as sedições e os morticínios consanguíneos e os tiranos. Bem, que intuição unifica estas duas criações poéticas? A polis é uma criação humana cuja sustentabilidade depende de um frágil equilíbrio. Para o manter, a cidade necessita de ser incessantemente defendida de contínuas ameaças de erosão e colapso. Quando a cidade adoece, a causa não decorre de uma vingança punitiva dos deuses, mas da exclusiva responsabilidade do homem. Normalmente, a ruína de uma comunidade não tem causas exógenas e estranhas, mas motivos endógenos e, muitas vezes, demasiado familiares. Ela nasce de uma incúria, de uma incapacidade de cuidar do que é comum a partir do seu interior. No poema de Solon, a crença religiosa que funda a confiança na polis já não deriva do medo dos humores divinos, mas da força divina da justiça. De quê? Materializada numa eunomia, isto é, na boa ordem. A ideia de que a lei corresponde a um justo ordenamento do mundo repousa no suposto de que, mesmo tardando, acaba sempre por prevalecer no fim, restaurando o equilíbrio comprometido pelos atos de injustiça. Há em Solon a convicção de que, fundada na justiça, a boa ordem cósmica
na qual se inclui a divina, repercute-se na individual e, a partir desta, na social e vice-versa, proporcionando não coisas, recursos ou estatuto, mas harmonia e coesão, sem as quais aquelas não são fonte de estabilidade e prosperidade, mas antes de desordem e de pauperamento. Por isso mesmo, uma comunidade política não pode deixar de implicar uma corresponsabilização dos cidadãos, uma vez que cuidar daquilo em que todos se revêem constitui, afinal, a única forma de prevenir a destruição da polis pela tirania. Estas grandes ideias de Solon encontram reforço no poema de Teógenes. A sua mensagem de fundo é implacável e impiedosa. Pior flagelo não é um Deus que acorda mal disposto e com vontade de infligir tudo o que possamos imaginar de pior a uma comunidade humana, mas sim a pulsão autocrática de um tirano que quer o melhor para ela. O que me interessa partilhar convosco, para já, é a forma como as duas visões poéticas da polis, a de Solon e de Teógenes, encontrarão terreno fértil nas reflexões filosóficas de Platão e Aristóteles. Comecemos por Platão. E a esta parte que eu digo a Platão, intitulo Cidade e Governação Justa na República de Platão. Quando nos deixamos ler pelos clássicos, é nos seus textos que a leitura do que somos e queremos ser adquire máxima amplitude. Por isso, não podemos conhecer Platão sem folhear a obra fundamental que ele legou à tradição política ocidental, a República. Embora promissor e sugestivo, o título do diálogo deve, contudo, deixar-nos de sobreaviso quanto aos mal-entendidos que ele pode suscitar. Platão denominou a dita obra de Politeia, no original grego. Sucede que, séculos mais tarde, quando Cícero, um reputadíssimo causídico e jurisconsulto romano, como vocês sabem, assume em mãos a tradução da obra para o latim e transpõe o título grego da obra para a forma latina Res Publica, cuja sonoridade envolvia um significado absolutamente estranho ao tímpano grego. Com efeito, derivando da palavra polis, cidade, e polites, cidadão, o principal sentido da politeia, outra coisa não aponta que não para a ideia de cidadania, entendida como o ato de participar na organização da vida da cidade. Ao tornar equivalentes o termo politeia e o termo romanizado res publica, Cícero acaba por induzir em erro e gerar falsas expectativas de interpretação a leitores que não dominam a língua grega e, portanto, sem possibilidade de se aperceber de alguns enviesamentos da tradução ciceroniana. É que, enquanto na República de Platão a discussão flui em torno do problema da ideia de justiça e na forma como esta se repercute na alma humana para a polis, no da República, Cícero está a querer teorizar, através de Platão, a estrutura organizativa do Estado da República Romana, como paradigma jurídico-institucional do Principado Imperial de Augusto. No fundo, é como se Cícero estivesse a cometer um anacronismo. Por outro lado, ainda mais extravagante é tornar o título República como antípoda da monarquia, sobretudo entendendo esta não no contexto grego, em que de resto é formada, mas a partir do lastro absolutista que é imputado a partir do iluminismo subsequente. Ora, para dissipar todos estes equívocos, tínhamos em mente que um dos pontos gravíticos da politeia platónica assenta na noção de paideia, palavra que poderíamos traduzir sem receio por educação, formação, mas que, na sua mais refinada versão grega,
aponta para a ideia, cá está, de uma formação do espírito, requisito sem o qual não é possível edificar e cuidar de uma comunidade humana politicamente organizada. Sendo a politeia o reflexo dos diferentes tipos de alma humana e dos seus múltiplos estilos de vida em comum, o que Platão pretende mostrar na obra, assim intitulada, é a forma como, mediante a educação ou a ausência dela, as cidades se moldam a possíveis formas de governo com base em níveis gradativamente mais saturados ou mais esvaziados de justiça. Por isso, uma politeia, segundo Platão, não resulta do somatório agregado dos múltiplos indivíduos dotados de alma. Ela é a alma da própria cidade. É a polis que, pela educação, torna possível moldar a forma que modela e organiza a massa de cidadãos, constituída como vontade de coexistir em comunidade, e não em vista de uma coisa pública, antes de uma causa comum. A politeia platónica não se assemelha anacronicamente a um Estado, no sentido moderno, nem muito menos a um império global. Ela encarna a cidade-estado, tão ao gosto dos antigos gregos, ou seja, um microcosmos onde cada alma humana deve espelhar uma cidade em ponto pequeno, micrópolis, para que cada cidade possa repercutir, em simétrica proporção, uma alma em ponto grande. Macropsiutes, palavras de Platão. Ora, segundo Platão, é essa elegante simetria invertida que faz despertar uma reflexão política que, com base na filosofia, interroga as condições de possibilidade para a realização da justiça. Para atingir esse intento, Platão começa por tomar o pulso às várias percepções de justiça dominantes no senso comum. No mainstream, diríamos nós hoje. 3 tipos de apreciação emergem sobre o que cada um, no senso comum, entende por justo, mas que, no fundo, determina o tal denominador comum perceptivo. A saber, 1. Restituir o que se tomou de alguém e que não é seu. 2. Fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. 3. Seguir a conveniência da maioria ou do mais forte. Estas, digamos que são as 3 percepções, digamos que, às quais Platão está a tomar o pulso. E que, no fundo, ainda encarnam algumas das nossas ideias hoje sobre justiça. Ora, o que Platão nos ensina é que a validação destas 3 perspectivas de justiça exige um tipo de conhecimento não escurado por opiniões fundadas na aparência, mas esclarecido por razões fundamentadas no essencial. Dito de outra forma, exigem um saber atraído não pela miragem idealista de um conjunto de princípios inatingíveis e utópicos, como habitualmente se rotula o pensamento platónico. Não, mas pela concretização realista de um mundo de ideias, o paradoxo é da minha inteira responsabilidade, que fundam a realidade tal como ela é. Apenas a este nível é verdadeiramente possível conhecer, a circunstância de uma restituição, respondendo ao problema que a justiça, no fundo, é restituir a alguém aquilo que se tomou de alguém que não lhe pertence. 2, a distinção amigo-inimigo, respondendo ao repto, a justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. E o sentido do que convém. Não é? Para responder ao repto, a justiça é a conveniência da maioria do mais forte. E, por conseguinte, só com este conhecimento se pode escapar ao equívoco fatal de tomar por justo aquilo que afinal se afigura injusto. E vice-versa, de considerar injusto aquilo que afinal é justo. Já perceberam que o conhecimento exerce
para Platão, um papel absolutamente de primeira ordem, crucial. As primeiras linhas da Politeia platónica são bem ilustrativas dessa encarnação realista da ideia do mundo, no mundo das ideias. O minúsculo excerto que passarei a citar não é à toa que Platão lhe confere o privilégio de inaugurar o texto do diálogo, razão pela qual temos de o ler no sentido programático que Platão lhe quis dar e não nos sentidos enviesados do que gostaríamos de lá encontrar. O passo é introduzido de viva voz pelo narrador protagonista do diálogo, Sócrates, o grego, como é óbvio. Desci ontem ao Pireu com Glaucon, filho de Ariston, a fim de invocar a deusa e também desejando ver o modo como celebravam a festividade. Retenham o desci. Feita a invocação e contemplada a cerimónia, íamos a regressar à parte alta da cidade. Reparando de longe que avançávamos já em direção à casa, Polemarco, filho de Céfalo, ordenou a um miúdo que corresse a mandar-nos esperar por ele. Fim de citação. Basta isto. Linhas inaugurais da República. Para o propósito que de momento nos reúne aqui, cingir-me-ei apenas à análise do impacto da primeira palavra grega que Platão faz comparecer no diálogo. Kateben. Isto é, desci. Bem, da origem à palavra portuguesa, catava-se. Descida. A primeira palavra da República é kateben. Desci. A forma verbal descer, à qual Platão concede o privilégio de inaugurar a sua Politeia, sinaliza e imprime a todo o diálogo uma orientação descendente. Descer pressupõe um desnivelamento entre um alto superior, prefigurado no posicionamento altaneiro da Acrópole, onde seria, de resto, suposto encontrar Sócrates, no seu lugar natural, pensamos nós como filósofo, e um baixo inferior, espelhado no posicionamento portuário do Pireu, que eles conhecem Atenas, sabem, na parte baixa de Atenas, para onde Sócrates efetivamente se dirige, de acordo com o relato de Platão. No intervalo gerado por estes dois polos extremos, a Acrópole altaneira e o rebaixado Pireu, abre-se um limiar mediacional que Platão haverá de teorizar filosoficamente, numa interconexão de planos e níveis a interligar os tão popularizados mundo inferior das sombras, não é? e das imitações, e mundo superior das ideias e formas puras. Todavia, o que verdadeiramente me interessa partilhar convosco, de momento, é que, longe de prefigurar uma queda, entendida como decadência, declínio ou rebaixamento, o sentido da descida socrática ao Pireu tem, sobretudo, a ver com o enraizamento, a incorporação e a domiciliação da experiência filosófica no horizonte da experiência situada e relacional e, por isso mesmo, política da vida humana. A alusão platónica a uma descida não é de todo inocente. Muito provavelmente, ela prepara o leitor da Politeia, a nossa República, para o pleno entendimento daquele esforço filosófico por elevar a experiência política ao plano eidético, não de cima para baixo, mas a partir de baixo, numa clara valorização do sentido enraizado e encarnado da polis. Se estivermos dispostos a abdicar dos cômodos e estafados clichês com que comumente etiquetamos a filosofia platónica, incluindo ele de vez em quando, talvez o fraseado inaugural da República nos possa esclarecer até que ponto a política e a filosofia se entrelaçam reciprocamente sem quaisquer rupturas dualizantes.
entre um alegado idealismo puro do mundo inteligível e um suposto realismo deformado do mundo sensível. Assim, mais do que edificar uma cidade lá no alto, em utopismo idealista, como anacronicamente tendemos a interpretar, importará, acima de tudo, descer com o filósofo à cidade, a fim de elevar a cidade em que se está a um nível qualitativamente superior do que ela pode vir a ser. Mas como fazê-lo? Olhando para aquilo que está mais perto e nos é mais intrínseco. A alma. Entendida esta não em sentido religioso estrito. Cuidado. Temos aqui um território escorregadio. Mas interpretando como quê? Como epicentro individual de três expressões da natureza humana. Desejos, emoções e ponderação. São estes os três constitutivos da alma segundo Platão. Assim tripartida, isto é, dividida em três, a alma humana que Platão equipara a uma cidade em ponto pequeno, lembram-se, ordenada de forma justa, deverá então funcionar como uma espécie de maqueta inspiradora da edificação de uma cidade ordenada pelo critério da justiça, tornando-se assim esta uma espécie de alma em ponto grande. Simetria invertida, fantástica, genial. Então, tornar-se-á fácil perceber em que medida a alma justa, composta por uma parte dotada de desejo, para garantir uma função mobilizadora, outra parte dotada de emoção, para assegurar uma função reativa, e uma terceira parte dotada de razão, para exercer uma função equilibradora, unificadora e orientadora, pode servir de espelho a uma cidade que, para ser justa, necessita igualmente de garantir três partes funcionais, paralelo com a alma. Uma com capacidade aspirativa, assegurada por agentes económicos, produtores e comerciantes, capazes de gerar e gerir de forma adequada recursos. Outra com capacidade reativa, assegurada por guardiões e defensores treinados para antecipar e reagir com acerto a ameaças destruturadoras no plano interno ou destrutivas no plano externo. E por isso, e por último, uma terceira com capacidade diretiva, assegurada por governantes dotados de conhecimento racional. O conhecimento da interação destas três partes ou funções exige, claro está, uma visão sistémica, abrangente e fundamentada, em que em nada se compagina com a visão opinativa, superficial e errática do sofista, acorrentado à sua visão particular. Sabem qual é o termo que Platão usa? Idiotes. Idion, em grego, significa aquele que tem apenas um interesse privativo, particular. Antes, pelo contrário, exige um conhecimento que apenas o filósofo dotado de visão esclarecida, e a palavra que ele usa é eidotes, portanto, Platão brinca literariamente com idiotes e eidotes, idiotes, o sofista, eidotes, o filósofo. E, portanto, dizia eu, exige um conhecimento que apenas o filósofo dotado de visão esclarecida pode induzir através da educação. Por essa razão, se os filósofos não puderem ou não quiserem governar, e para mim não é evidente que Platão o queira, pelo menos, insinua Platão, que os governantes detenham uma formação filosófica. Para quê? Para estarem à altura da função diretiva que cada comunidade politicamente organizada lhes exige. Ora, de entre todas as alegorias a que Platão recorre, por exemplo, a da luz, a da linha, e aquela que todos nós conhecemos bem, a da caverna, etc., para ilustrar o poder educativo e configurador da filosofia na polis,
A que melhor ilumina a decisiva importância da função diretiva não é nenhuma das outras. É uma quarta. É a da embarcação. E passo a citar. O verdadeiro piloto precisa de se preocupar com o ano, as estações, o céu, os astros, os ventos e tudo o que diz respeito à sua arte. Se quer, de facto, ser comandante do navio, a fim de o dirigir, quer alguns o queiram, quer não. Com efeito, não é natural que seja o piloto a pedir aos marinheiros que sejam dirigidos por ele. A verdade é que todo aquele que precisa de ser dirigido deve bater à porta de quem puder mandar, e não o comandante a suplicar aos subordinados para que consintam em ser mandados. A alegoria náutica, contém todos os componentes capazes de conferir à polis o poder de configuração máxima de sentido para a existência humana. Para navegar, é necessário que em simultâneo e de forma cumulativa exista matéria de sustentação para flutuar, energia motriz para mover-se e, acima de tudo, um rumo ou um desígnio para direcionar. Ora, cabe à madeira manter o sistema flutuante e sustentável. Cabe às velas, ou à força braçal, captar ou fornecer a energia capaz de manter a navegação viável. Reparem agora. Cabe, enfim, ao piloto ter mão no leme em vista de um escopo doador de sentido comum à viagem. Vejam agora. O termo grego para designar o detentor desta última competência é Kybernetes. Dá origem à palavra portuguesa cibernética. Fecho parênteses, depois levava no junto. Kybernetes, que os latinos transpuseram foneticamente para Cupernante, chegando à nossa língua materna, como facilmente adivinham, como governante. No fundo, governar consiste na arte de pilotar uma cidade em vista de um bem comum, juntando coragem e discernimento. Economia como base de sustentação. Madeira. A defesa como base de proteção. E governo como base de direcionamento. Eis a tríplice condição sine qua non para cuidar de uma comunidade organizada e estruturada num regime político justo. Uma vez que nem todos o são, impõe-se uma breve alusão sobre a tipificação dos regimes políticos em Platão. Ora, ao contrário do que seria suposto esperar, não há propriamente um regime ideal na Politeia platônica. Não há. O que há é a descrição filosófica de uma tendência universal para cada comunidade humana enfrentar ciclicamente processos de transições de fase progressivamente degenerativas, alternados com contraciclos de dificílima reversão e restituição às condições iniciais de partida. O processo desenrola-se em 5 estádios, desde o mais potencialmente degenerável, quando perde o seu epicentro de excelência e virtuosismo, a aristocracia, até à forma absolutamente degenerada da tirania, pelo poder violento, persecutório, opressivo e aniquilador que esta produz. Passando por fases intermédias de sucessiva perda do sentido comunitário de justiça, como sejam a democracia, devido à avidez de honrarias e prestígio, a oligarquia, por causa da ilimitada concentração de riqueza nas mãos de poucos, e a democracia, sim, e a democracia, por efeito da demagogia, diz Platão.
É sempre descer. E repara, é curioso. O que antecede a tirania, o pior e o mais abjeto dos regimes, é a democracia. Estranho. Ou talvez não, nem tanto. Nem tanto, entendendo o que Platão entende por democracia. Enfim, face aos clichês habitualmente imputados à filosofia política de Platão, mantenho muitas dúvidas de que esta sua grande ideia, esse é o título das nossas conferências, possa ser rotulada, de idealista, a idética, sem dúvida. 2, ou de dualista, mutualista, obviamente. 3, ou mesmo de utopista. Contudo, kale poskai o adionates. Isto é, diz Platão, é difícil, mas não impossível de chegar lá. Então, quem diz? 4, ou até de comunista e totalitário. Comunitarista e totalizante, isso sim. Alguém terá dito um dia que quando nos cansamos de Platão, então isso é Aristóteles. O puro truísmo. Nem Platão cansa, nem Aristóteles alivia. Bem pelo contrário, como de imediato veremos em seguida. Pequeno intervalo, 10, 5, 10 minutos, e depois regressaremos para Aristóteles. Está bem? Muito bem. Obrigado. Nada, nada.
A segunda parte que vou partilhar convosco, portanto, dedicada a Aristóteles, intitulei-a Cidadania e Bem Comum na Política de Aristóteles. A portentosa obra de Aristóteles não sobressai tanto pela quantidade de tratados de que foi autor, tanto mais que foram muitos os escritos que dele se perderam, tendo em conta que chegaram até nós apenas as obras destinadas ao círculo dos seus discípulos e ao uso dos seus cursos, mas prima, sobretudo, pela magnitude do seu alcance. Atento à profusão e à diversidade da natureza, sobretudo da humana, encontramos no conjunto da produção do filósofo escritos que vão desde a lógica e a linguagem até à metafísica, passando não só pela história natural, mas também pela história das constituições políticas, sem esquecer a história intelectual na referência aos seus predecessores e a outros filósofos, sobretudo Platão, com o qual converge e do qual diverge continuamente nos seus tratados, numa incessante conversa que parece ter ficado para sempre por fechar entre os dois. E a isto há que somar teorizações pioneiras sobre a arte, sobre a psicologia e a fisiologia, sobre a mecânica e a matemática, sobre a natureza do movimento, do espaço e do tempo, enfim, sobre filosofia da ciência e teoria do conhecimento. E muito embora a metodologia científica dos tempos modernos tenha divergido da abordagem aristotélica, era o que faltava que não tivesse, não teria chegado até agora, é inegável o contributo de Aristóteles para configurar a nossa noção de método científico na sua vertente observacional e empírica. Enquanto o seu mestre Platão está muito mais empenhado em fornecer uma visão formativa, portanto, daquilo que a realidade pode ser, recorrendo ao método do diálogo entre interlocutores, Aristóteles, por seu turno, empenha-se, sobretudo, em facultar uma sistematização descritiva do que existe e acontece, através de um método expositivo que procura explicar os fenómenos no horizonte da sua ocorrência. Se a este nível quisermos etiquetar Aristóteles de realista, tudo bem. Não, porém, para usar o dito rótulo, no intuito de o antagonizar com o alegado idealismo do seu mestre Platão. Algo que, pura e simplesmente, a filosofia deste não consente. Já agora, por que motivo as ideias, sobretudo as grandes ideias, não vão ser reais? Pela minha parte, preferiria denominar a posição aristotélica de empírico-racionalista, dado que Aristóteles, prometo, vai ser o termo filosófico pior que eu vou usar aqui, então não se assuste. Portanto, pela minha parte, preferiria denominar a posição aristotélica de empírico-racionalista, dado que Aristóteles procede perante o fenómeno político como um cientista que procura explicar os princípios fundantes e os nexos constitutivos da politeia. E falo com base numa experiência observante, no estabelecimento de nexos de causalidade e em inferências de caráter indutivo. Nesse sentido, poder-se-ia dizer que Aristóteles é o precursor remoto de uma episteme politicae, isto é, de uma ciência política. Com efeito, se a palavra que adquiriu estatuto e espessura conceitual graças ao impulso filosófico de Aristóteles, foi precisamente essa, política. É com base nela que gostaria de partilhar convosco algumas das grandes ideias deste notável pensador grego,
para a compreensão do fenómeno político em toda a sua profundidade. Desde logo, o designativo politica, que Aristóteles emprega para intitular o tratado com o mesmo nome, provém da palavra grega politikos, cuja raiz etimológica aponta para o que concerne à polis, isto é, à cidade. Trata-se, pois, de uma investigação sistematizada em torno de questões, problemas e matérias relativas à organização da vida humana em comunidade. Redigida por Aristóteles ao longo de 20 anos, sim, durante 20 anos, no século IV a.C., o fio condutor que entrelaça e unifica os diversos livros e parágrafos da obra deixa transparecer o empenho do filósofo na busca de uma forma justa de vida. Questão da justiça. Já perceberam que é matricial. Esta só pode ser alcançada no horizonte de uma koinonia politique, isto é, numa comunidade política dotada de formas de organização, de atividades, de estruturas, de fações e de formas de governo. É a partir deste epicentro que se constitui um feixe de tópicos ou motivos recorrentes, como a virtude, a vida feliz, a liberdade, a educação, cá está ela, que, não obstante a ausência de uma coesão total, conferem à reflexão politológica de Aristóteles, permitam-me que a designe assim, um certo timbre de unidade e sistematização. É animado por este impulso que o livro primeiro da política proporciona ao leitor uma espécie de mapeamento inicial do campo político, designadamente no que concerne ao modo como surge a polis, enquanto horizonte estruturante da vida humana em comum. Enquanto constituída para a sustentabilidade de uma comunidade política, a origem da polis decorre, segundo Aristóteles, da convergência de duas dimensões. De um lado, de uma dimensão formal e constitutiva, com base na qual se institui um regime, uma politeia, que ordena e regula a distribuição e o reconhecimento dos poderes. Por outro lado, de uma dimensão pragmática e finalística, com base na qual o bem-estar, entendido este como vida boa ou felicidade, é visado não no reduto solitário e individualista dos interesses particulares, idiotas, diríamos nós, com o grego, mas em função do interesse geral ou bem comum. Enquanto a primeira dimensão aponta para a realização daquilo que é o justo no quadro de um ordenamento da cidadania, a segunda, por seu turno, consolida-se nos laços de amizade cívica, que devem interligar a confiança relacional entre os cidadãos, os politeis, e o corpo dos detentores de cargos políticos, politeuma. Seja num plano vertical, em vista da necessidade de governo e de direcionamento, seja num plano horizontal, em vista da liberdade de cooperação e de associação entre os cidadãos entre si. Para esse efeito, a comunidade política envolve a casa, o lar, oikos, em cujo âmbito se desenvolvem as dinâmicas da relação familiar, um conjunto de casas ou famílias forma, no seu cluster, diríamos assim hoje, um povoado, um aldeamento, e um conjunto de aldeamentos formam uma tribo. Reparem agora. Quando várias tribos se associam no quadro referencial de uma partilha linguística e simbólica de costumes, crenças e valores, atinge-se o estádio final de um processo cuja complexificação crescente
culmina numa sociedade politicamente organizada. Ora, segundo Aristóteles, tal escopo não pode ser visado sem o contributo da reflexão filosófica para apreender o significado da virtude, da lei e da justiça. Se por um lado a justiça, já não diquê, nem dicaion, agora dicaiosione, se por um lado a justiça, dicaiosione, é a virtude própria do exercício da cidadania, politeia, por outro, a percepção do que é justo, dicaion, confere à comunidade de cidadãos não apenas uma capacidade legiferante para ordenar a esfera política, mas também uma capacidade discernente para ajuizar de forma equânime e equitativa de acordo com o espírito da lei, razão pela qual não há regime que subsista sem direito regulador e sem Constituição ordenadora, segundo Aristóteles. Por outro lado, a lei deve governar em todos os assuntos. Mas a sua produção e, sobretudo, mais importante ainda, a aplicação a casos particulares depende, respectivamente, de legisladores e governantes. Em face disto, o que, segundo Aristóteles, poderíamos chamar de filosofia política, politiqué filosofia, assenta numa concepção antropológica segundo a qual o homem é definido como zoon politikon, isto é, vivente político. Bem, já perceberam, prefiro esta designação a animal político, por razões às quais vos vou poupar hoje. Portanto, sob o pressuposto de que o universo é um todo racional e ordenado, onde cada parte tem um propósito, uma finalidade e uma função específicas. Todavia, o que implica ao certo designar o homem de vivente político, zoon politikon? Num dos mais afamados passos do Tratado da Política, Aristóteles refere: o homem é, por natureza, um vivente político. Eu sei que vocês sabem, que eu sei que vocês sabem. E a razão é óbvia. Apenas o homem, de entre todos os animais, é detentor da palavra. Por acaso aqui, em vez de animais, de entre todos os seres vivos. É detentor da palavra. Apenas o homem é detentor de palavra. Assim, enquanto a voz indica prazer ou sofrimento, reparem, o discurso, por outro lado, serve para exprimir o útil e o prejudicial e, por conseguinte, reparem, o justo e o injusto. Ora, é a comunidade destas experiências que, reparem no verbo, produz a família e a cidade. Fim de citação. 3 implicações importa reter desde logo do excerto. 1. Que o homem é um vivente político, não porque se consubstancia numa natureza política, mas porque é, por natureza, isto é, por condição radical, detentor de palavra. 2. Que a linguagem não serve apenas para nomear, declarar, enunciar, mas para mostrar ou exprimir vivências práticas, nas quais se incluem práticas discursivas como prometer, persuadir e debater. 3. Que não é tanto a cidade que produz palavras, na maior parte dos casos palavreado, mas ao invés é a prática discursiva que faz a cidade. Num certo sentido, a cidade é a obra da palavra, em Aristóteles. A conjugação destes 3 postulados permite desmascarar uma tendência mais ou menos generalizada para, na esteira das traduções latinizadas de Cícero, cá está ele de novo, e Sêneca, tomar polis por res pública. Bem, já o tínhamos denunciado em Platão.
E desta feita, zoam politikon por animal social. Enviesamento contra o qual São Tomás, de resto, não se precaveu ao comentar Aristóteles, impedindo assim o leitor futuro de perceber a diferença substantiva que Aristóteles quer mesmo estabelecer entre dinâmicas de cooperação social, na esfera privada da vida económica ou familiar, e dinâmicas de interação política no espaço público. Sim, Aristóteles quer diferenciá-las, para depois as articular. Não os confunde. A polis aristotélica surge, pois, para, no limite pleno da sua autossuficiência, assegurar não apenas uma vida entendida como mera sobrevivência, mas, além disso, um viver bem. Só neste acréscimo qualitativo o homem alcança realmente a vida boa. Porque, ao possibilitar-lhe a satisfação das necessidades básicas e essenciais, a cidade permite-lhe, igualmente, potenciar a sua sociabilidade, abrindo-lhe um espaço público para, precisamente, debater a justiça e decidir com justiça sobre aquilo que é do interesse comum. E, além disso, criando-lhe as condições para exercitar a virtude e a excelência, através de um modelo de formação que o estagirita designa de educação cívica. Politiquê para a ideia. Posto isto, podemos agora avaliar bem o impacto de um dos passos mais lidos e glosados da política de Aristóteles. Todos nós o conhecemos, claro. Fica claro que a cidade é anterior, não só por natureza, mas também a cada qual individualmente. É anterior. Percebe? Se, com efeito, cada um em separado não é autossuficiente, estará na similar condição das partes relativamente ao todo. Então, aquele que é incapaz de se associar ou que não sente tal necessidade por autossuficiência não é parte da cidade. Antes, ou é uma fera ou um deus. Se o livro primeiro da política proporciona um inventário conceptual das condições de possibilidade de uma vida boa, cuja razão de ser e finalidade última se expressam em comunidades humanas politicamente constituídas, é no livro terceiro que afloram as questões e os temas centrais do pensamento político de Aristóteles. É aí que ele expõe a quase totalidade das suas ideias nucleares sob o signo do trinómio cidade, cidadão, cidadania. Polis, polites, politeia. Falta aqui o politeuma, é verdade. Mas só por uma vez é que Aristóteles usa na República. É o tal corpo de pessoas incumbentes, digamos, da coisa, da causa comum politicamente exercida, chamados cargos políticos. Que até fez pontos. Exatamente por esta ordem. Polis, polites, politeia. Com efeito, a determinação do objeto inerente à ciência política não depende, segundo Aristóteles, de uma apreciação de teor extensivo ou quantitativo, antes exige a consideração de três planos interdependentes. O da natureza da cidade, que é isso de ser cidade, polis. O da essência do cidadão, o que é isso de ser cidadão. E o da qualidade do regime politeia. Ora, sendo a cidade o epicentro da vida em comum e podendo o cidadão ser definido de forma ambivalente ou plurívoca, a partir, por exemplo, de critérios que indiciam uma cidadania não total, mas parcial ou indireta, tal como habitar um território, ou poder até mover ou ser alvo de um processo judicial, o único critério válido para definir o cidadão em absoluto é concebê-lo como dotado da capacidade, reparem agora, para participar no exercício das magistraturas, sejam elas deliberativas e legislantes, administrativas e governativas, ou arbitrais e judiciais. Sim, Aristóteles pode ser considerado como um precursor remoto da canónica divisão tripartida do poder politicamente constituído e legitimado. Por outro lado,
a clara percepção do que determina o exercício livre e responsável da cidadania exige uma clara distinção entre homem bom e bom cidadão. Bem, uma das questões mais complexas que atravessa a política. Bem como uma distinção entre as virtudes requeridas a cada um destes dois âmbitos e esferas. Vou-me esforçar um bocadinho por torná-la clara. Não sei se conseguirei. Esta abordagem diferenciadora fixa-se nos pressupostos subjacentes à natureza da política e na ressonância que ela pode ter na instauração do regime melhor adaptado a cada contexto cultural ou a cada situação histórica. De facto, para Aristóteles, ser cidadão não se reduz apenas à aquisição de um estatuto formal de caráter jurídico. Implica também direitos e deveres políticos muito específicos. Reparem, exige a participação no governo da cidade e nas tomadas de decisão, já que a política implica o debate e a deliberação sobre o que é justo. Sempre em torno do problema. Contudo, que tipo de virtude há de acompanhar a cidadania? Aristóteles admite dois matizes de virtude. Há a virtude do ser humano em geral, que orienta para o seu fim último, a felicidade. E depois, há a virtude do ser humano enquanto especificamente cidadão, que deve ter em vista o regime e a sua preservação. Num regime qualquer, a virtude cívica do bom cidadão pode, no limite, não coincidir com a virtude ética do homem bom, bastando à cidade que a virtude cívica ou política garanta minimamente o seu bom funcionamento. É verdade. Todavia, no melhor regime possível, e possivelmente esse será o regime melhor, a virtude de um bom cidadão tende a coincidir com a do homem bom, porque afinal, o fim da cidade, como o do ser humano, não passa apenas por viver ou sobreviver, mas por viver bem. E tal implica viver prosperamente, de preferência de harmonia com um mínimo de eticidade. Não disse moralidade. Eticidade. Mas se há homens bons e bons cidadãos, e eu desejava que as duas confluam, será que os regimes também poderão ser rotulados de bons? E se os há bons, será que existem igualmente maus? É neste ponto que Aristóteles revela uma das suas facetas politológicas mais inovadoras. Se quisermos enumerar a variedade de tipos de regime, necessariamente teremos de estar dispostos a qualificar a natureza de cada um deles. À luz do fim supremo da polis, a saber, a articulação entre bem-estar e bem comum, o Stagirita aduz 6 formas possíveis de governo, cuja qualidade, boa ou má, é definida, respectivamente, ou pela persecução do interesse comum, boa, ou pela persecução do interesse particular, má. Assim, no governo de um só, caso das monarquias, a forma boa, reta da realeza, fundada no bom nascimento, no consentimento e na benfeitoria, opõe-se à forma má barra desviada da tirania, fundada no arbítrio, na violência e no medo. Ou seja, realeza e tirania são duas formas de monarquia. Só um é que governa. No governo de poucos, para passamos a um, agora a poucos. No governo de poucos, caso das oligarquias, a forma boa barra reta da aristocracia, fundada na virtude, no mérito e na excelência, contrasta com a forma má barra desviada da plutocracia, fundada na desigualdade decorrente de uma minoria excessivamente rica. Finalmente, no governo de muitos,
Caso das poliarquias. A forma boa barra reta de politeia, e Aristóteles é muito curioso, diz, falta no grego uma palavra para muitos a governar de forma reta. Está bem, já que não há, eu vou inventar uma, politeia. E bem, então já sabemos que politeia pode designar já três coisas: cidadania, regime, e um caso particular de regime, que é o regime por excelência. É uma politeia chamada apoliteia. Dito regime constitucional, fundada no primado da lei, na relevância das classes médias, muito importante, e na estabilidade governativa. Depois percebemos porquê. Esta contrapõe-se à forma má barra desviada, respiremos duas vezes, da democracia, fundada na igualdade decorrente de uma maioria excessivamente pobre. Ou seja, não fiquemos tristes. Aquilo que nós hoje chamamos de democracia, na prática, para Platão seria a política. É para descomprimir um bocadinho o momento de tensão que isto possa gerar. Trata-se de um tipo de constituição mista, esta politeia, enquanto mescla das virtualidades retas dos regimes de feição régia e aristocrática, ou também dita constituição média. Porquê? Por visar o meio termo, sim, o famoso meio termo de Aristóteles. Em face dos desvios extremados, quer dos regimes de índole plutocrática, quer dos de índole democrática, consistindo numa espécie de mesocracia, onde as classes médias governam em ordem ao bem comum e com base na soberania da lei. Com todas as palavras. Com efeito, se para Aristóteles o meio termo representa a otimização ética da virtude, também na cidade é preferível a preponderância do elemento médio. Não mediano, não medíocre. Não confundamos as coisas. Outra coisa. É melhor que os cidadãos sejam indivíduos razoavelmente iguais e semelhantes, nem excessivamente pobres, nem demasiado ricos, excessivamente, porque isso gera desigualdade e depois conflito, pois a melhor cidade é aquela que depende de um elemento moderado e, por isso mesmo, dotado de capacidade moderadora. Na verdade, menos propenso a conflitos entre fações com expectativas opostas e inconciliáveis são os cidadãos destes regimes de índole mista e média que se prestam a ser mais bem governados e a governar melhor. De facto, ninguém em particular possui o direito adquirido de governar indefinidamente outrem. Onde é que isso está escrito? Nas estrelas. E se a cidadania, reparem agora, exige a participação no governo, então os cidadãos ora governam, ora são governados. Então, esta é uma das teses centralíssimas da política. Não é ora eu, ora tu. É ora agora eu governado, mas a qualquer momento preparado para governar. O mesmo indivíduo tem de estar aberto a esta dupla possibilidade. Estão a perceber? Não é ora agora vós para sempre a governar, ora agora tu, outros para sempre a governar. É o mesmo cidadão tem de estar preparado simultaneamente para ser governado e para governar. Neste sentido, apraz-me realçar uma certa qualidade demoliberal, deixem-me dizer assim, inerente ao pensamento político de Aristóteles. Eu hesitei se devia dizer a palavra, mas arrisco, calculando bem o risco. É aí que o poder político só é viável e suscetível se for partilhado em sucessiva alternância entre cidadãos que, sob o primado da lei e o cultivo da moderação, são igualmente livres enquanto governados e livremente iguais enquanto passam a governar. Porque é que devemos separar os iguais e os desiguais? Não, num momento eu torno-me uma coisa, ora num momento me torno outra. E isto é que é difícil. Eis a razão porque as cidades, com uma maior prevalência das classes médias, são muito mais estáveis e sustentáveis do que todas as restantes. Para Aristóteles. É complicado hoje, não é?
Temos as sociedades médias absolutamente comprimidas, quando não defenestradas do sistema. Antes de terminar este breve périplo por Aristóteles, permitam-me ainda uma brevíssima incursão no livro sétimo da Política, onde o filósofo enumera um conjunto de 6 critérios aos quais o governante empenhado em manter sustentável, estamos sempre no mesmo, o que custa manter isto sustentável, em manter sustentável um regime político, deveria dedicar máxima atenção. Bem, e cujo articulado poderia figurar em qualquer manual de teoria geral do Estado. 1. A preocupação com a extensão e localização territorial no plano geoestratégico. 2. O crescimento e mobilidade populacional no plano demográfico. 3. As características identitárias dos habitantes no plano cultural. 4. A capacidade para gerar e gerir recursos no plano económico. E, por fim, 5º, o provimento de cargos públicos no plano administrativo, sem os quais não há polis sustentável. Pode colocar a imagem. Pintado numa das salas próximas da Capela Sistina do Vaticano, todos conhecemos, ou por ter experienciado ao vivo ou através de reproduções pictográficas, o celebérrimo afresco de Rafael, a Escola de Atenas. Aí, Platão é retratado com um indicador erguido para o alto, a indicar, porventura, o caminho ascendente para a contemplação das ideias, segurando debaixo do braço oposto o seu diálogo tímeo. Aristóteles, que surge a caminhar ao lado do seu mestre e não em rota de colisão com ele. É curioso como é que Rafael... Há toda uma semântica pictórica aqui que normalmente cujos detalhes normalmente nos escapam. Que surgem a caminhar os dois em direção aos espectadores. Isso é curioso. Estão-se a dirigir para nós. Portanto, que surge a caminhar ao lado do seu mestre, movendo-se ambos em direção ao espectador, é retratado por seu turno com a mão projetada para a frente. Prestem atenção. Não a apontar para baixo, como precipitadamente costumamos opinar. Mas com a palma da mão estendida para diante, talvez a indicar o distendido e aberto horizonte da ação humana. Segurando na mão oposta e em sentido perpendicular à perna, o seu tratado Ética a Nicômaco. A pessoa, como é que sabe? Se aproximarem, vêm lá as leituras. Nós é que normalmente não apreciamos os quadros no seu esplendor, no seu detalhe. Não, e o diabo aqui neste caso não se esconde nos detalhes. Esta tensão, mais do que oposição ou antagonismo, se é que me faço entender, que se capta visualmente na atitude corporal dos dois pensadores, gosto de interpretar pictoricamente como uma espécie de síntese entre dois pensamentos que se completam. Em Platão, já se antecipa algo de aristotélico no seu Timeu, um enciclopédico monólogo, não diálogo, é curioso, monólogo, sobre a natureza do mundo físico e humano, ao passo que em Aristóteles ainda pulsa algo platónico na sua Ética a Nicômaco, uma obra-prima onde a ação humana encarna no orbe de uma grande ideia. Obrigado por essa paciência. Temos até a hora de começo e, partindo do princípio que a pessoa que me vai suceder precisa de se ambientar, enfim, 10 minutos. Questões, dúvidas, algum acrescento que vos vá na alma que queiram aqui partilhar. Uma dúvida, vamos aí. Relativamente à tradução do grego para latim do Cícero, da República, o jogo de palavras ou de tradução que o Cícero usa foi um erro de tradução.
Há quem diga que foi distração, eu sou daqueles que eu ligo, que há um interesse pragmático em usar Platão para, no fundo, consolidar uma mundividência humanizada. Através de Platão. E não procurando, de certa forma, captar o sentido grego dos termos. Que de resto isso tinha. Isto é um excelente iluminista. Contudo, é quase estranho. É inacreditável que tenha insistido em traduzir Politeia, quando tinha ao dispor outras alternativas, por resto público. Uma malandrice. Não, não iria tão longe. Estamos a moralizar, eu não quero moralizar os meus clássicos. Eles não me perdoariam. Não, mas entendo o sentido da sua provocação. Sim, diga. O senhor disse que Platão era totalizante, não totalitário. Pode aprofundar um bocadinho nisso? Totalizante no sentido global. Ou seja, enquanto o totalitarismo faz depender a vigência e a sobrevivência do sistema apenas de uma visão de sentido único, nós somos outros. Portanto, e pior, e que impede todo o sistema de se expressar livremente, e toda a sua criatividade, porque é um sistema telecomandado. Ora, não temos nada disso. Lamento informar-vos. Não temos nada disso em Platão. O que temos é uma tentativa de ver o sistema a funcionar como uma nau, em que cada um tem a sua função, cada função tem a sua virtude. Educar significa reconciliar cada elemento com a sua virtude própria e todas em conjunto para o bem da navegação. É isto que eu chamo holístico. Como é que se chama? Luísa, percebe, Luísa? Há um sentido de holístico e não panteístico, de pantos. Quem sabe grego percebe perfeitamente esta subtileza. Não é o pantos que está em causa, totalitário, mas é o holon. É a integridade do sistema articulado e equilibrado em todas as suas partes, cada uma realizando a sua função e não encarregando uma, que ainda por cima sai do sistema para se autoproclamar dona do sistema, a dotar, digamos, e a esterilizar, diria quase, as capacidades que o tema tem de ser criativo. Meus caros, é, a meu ver, o problema das tiranias. Esterilizam a criatividade, digamos, comum. E em nome de um amor à cidade, que ainda mais luciferino, quase digo. É por gostar muito de vós que eu quero que vocês façam isso. A sério. Diga, Luísa, diga. Eu li isto mais ou menos em fundamentos de direito público, mas há aqui coisas que não estão a bater certo. Certo. Isso é bom. E não se pode dizer que Platão limitava um bocadinho a criatividade quando apresentou a teoria das aulas, que, pronto, as pessoas tinham uma certa educação e se não passavam um exame... Pois, mas só que em Platão há uma coisa chamada reencarnação. A alma que não consegue à primeira tem vários ciclos até conseguir. Presta atenção a isso. Na tradição monoteísta, cristã não. Ou acertas a oportunidade ou falhas. Só tens uma. E por isso é que tens um juiz final. Para prestares conta, eu estou aqui a coreografar, eu sou católico, ok? Portanto, permito-me coreografar, digamos, a encenação. Num sistema grego, é dada ao indivíduo tantas as possibilidades, quando as forem necessárias, até ele se tornar merecedor de entrar nessa fase final. Portanto, não é uma questão, vá lá, aproveita o momento, a oportunidade, porque só tens uma para acertar. Não, tens várias. E, portanto, o problema, no certo sentido, em Platão, é protelado até, digamos, até o indivíduo ter atingido, do ponto de vista ontológico, digamos, a condição ideal para se poder justamente reunir ao divino no pós-morte. Isto é muito técnica, caramba. Eu pensei que não vinha falar filosofia, mas fui obrigado a falar, mas muito bem posta. Isso depois tem consequências, Luísa. Claro que sim. Muito obrigado. Enfim, não me torno. Diga-me o seu nome, se não é descrição. Rosário, diga-me. Eu sempre tinha percebido que para Aristóteles a finalidade da política era o bem comum.
Portanto, não percebo como é que pode haver esta separação. Isso. O professor falou de uma articulação entre o bem-estar e o bem comum. Exatamente, e portanto a questão do bem-estar que se liga justamente à possibilidade e à capacidade que as pessoas, que o indivíduo tem, que o cidadão tem, de elevar ao máximo o seu potencial, no fundo, é complementado, nos termos de uma politeia plena, pela capacidade articulada entre os dois planos. Portanto, no plano económico, onde basicamente se explicita essa capacidade de cooperação, por livre iniciativa, as pessoas associam-se para atingir certos objetivos, mas no plano político, que absorve o económico, esse potencial é elevado qualitativamente ao facto de só em cidade essa dimensão, digamos, pública, ou, digamos assim, mais ligada à questão do bem-estar, poder ser alcançada. No fundo, é que o Aristóteles operasse numa espécie de modelo de matrioscas. A família, que assegura, digamos, as dinâmicas básicas de sobrevivência, mas uma família sozinha, bem, já me falo do indivíduo. Solitariamente, um indivíduo é um ápule. Ápule é a palavra portuguesa para designar sem cidade. Portanto, ou é uma fera ou é um deus. Deixamos de lado. Queremos cidade. Primeiro ato fundacional para haver cidade, que duas pessoas, no mínimo, interajam uma com a outra. Em termos conjugais, gerando família, que já contém uma espécie de dinâmica associada de bem comum, no interesse recíproco das duas partes. Não é? E a partir daí, temos aqui o embrião da atividade oeconómica, não no sentido que damos hoje, mas no sentido grego. Ora, este que é o núcleo central, tem por cima dele um outro, que é nenhuma família sobrevive sozinha, tal como um indivíduo ápolo, isolado. Então, do ponto de vista da interação, repare que ainda estamos ao nível da interação social. As comunidades ganham mais em associar-se, em criar clusters, do que as famílias terem que sobreviver sozinhas, sem terem níveis de especialização capazes de garantir todas digamos, as necessidades em toda a sua amplitude. E por isso é que, por cima desse núcleo, há um outro que é aquilo que ele chama come, ou comai, que são os aldeamentos. E por cima deste, diz Aristóteles, só faz sentido se houver agora a entrada em cena do elemento diretivo, que de certa forma vai dar sentido ao associativo. E isso só a polis é que pode garantir. E, portanto, o que temos em Aristóteles, Rosário, é a articulação das duas possibilidades em sentido, se quiserem, radial, concêntrico, do mais simples ao mais complexo. Sendo que o mais complexo é que dá sentido depois para trás, retrospectivo ao mais simples. Sim, muito bem, é isso mesmo. Diga. Se eu pudesse elaborar um bocadinho na ideia de como a natureza humana muitas vezes consegue ser contraditória e de que forma é que essa contradição pode muitas vezes gerar regimes erráticos, extremos, exatamente. Sim, faz parte, segundo Aristóteles. A questão em Aristóteles não é moral. Não é por haver homens bons ou homens maus que há regimes bons ou maus. O que há são erros de paralaxe, ou de perspectiva, ou de estimativa. O que há são cidadãos que, de certa forma, são moldados politicamente por regimes, por escolhas boas ou más. Sendo que essas escolhas, umas vezes, são ditadas deliberadamente, por deliberação eletiva, e outras surgem por imposição de alguém que chega, ou gerado por dentro, ou vindo de fora, ironias, de certa forma impõem aquilo que alguém desta condição pensa que é o melhor para todos. E, portanto, o problema do bom e do mau não está na índole, não faz parte tanto da virtude, diríamos, da ética do ser humano em geral, mas faz parte da virtude cívica. Isto é, no fundo, o que existem são regimes que, ora, fazem depender a sua sustentabilidade dos interesses privados, e há lá muitos, podem ser interesses privados de um tirano, de poucos, oligarquia de forma plutocrática, e de muitos, poliarquia de forma democrática. Ou então, regimes bons,
Também, simetricamente, realeza, como você sabe. 2, um tipo de oligarquia chamada aristocracia, que normalmente nós confundimos as duas nas traduções normais, mas eu faço sempre questão em distinguir. E depois na poliarquia, aqui sim, que é porventura aquilo que nos deixa mais desconcertados nas traduções, e quase todas as traduções procuram fugir, perdoem-me o plebeísmo, com rabo à seringa, porque normalmente quando aparece a politeia, eu diria que 80% tende a traduzir por democracia. Não. Ou se traduz por politeia, que é o que lá está, ou, no fundo, por um equivalente chamado regime constitucional. Porquê? Porque a politeia é justamente o governo das classes médias sob o primado da lei e não sob o primado de ninguém. Seja ele aristocrata, rei ou aquilo que quisermos. É a lei que impede. Isto é notável. E é aqui que eu vejo o demoliberalismo implícito, digamos, no esquema mental aristotélico. Está sempre um giro lá quando a virtude cívica não conflui com... Justamente. E por isso é que o ideal é assim, do ponto de vista das condições necessárias, uma cidade pode perfeitamente manter-se apenas com virtudes cívicas. Mas do ponto de vista da extensão máxima do seu potencial, obviamente, a virtude ética deve coexistir com a cívica. A condição necessária. E por isso é que o tema é tão complexo quando o abordamos na política de Aristóteles, que é justamente o espaço onde nós, eu próprio, me debati com problemas, digamos, intensos sobre a melhor forma de traduzir, de dar ao leitor esta ideia, de certa forma, que diferencia cidadão bom e homem bom e bom cidadão. Então não são iguais, não necessariamente. Mas devem coexistir. Devem coexistir. Devem coexistir, não é? Uns sendo cidadãos bons, estas duas possibilidades devem coexistir no mesmo indivíduo. Luísa, sim. Traduziu a poliarquia, a politeia, a república, mas isso não pode ser. Não quer dizer que o seu professor tenha traduzido mal. Eu vou dizer uma coisa. Traduziram um ato de coragem. Mesmo. Um ato, não é assim, tão fácil de compreender. Tormentoso. Vivemos constantemente com aquela possibilidade de será que eu não poderia ter traduzido isto melhor? Mas é necessário traduzir. Portanto, todas as traduções merecem, digamos, o nosso carinho. Portanto, muito bem. Esse seu professor que, pelo menos, traduziu. Ele pode muito bem dizer, fazes melhor, apresenta uma alternativa. Não tem nada a dizer. Mas eu não, do ponto de vista, digamos, linguístico, tendo a não concordar com essa opção, pelas razões que, de resto, eu explicitei na minha comunicação. No fundo, o que deixa as pessoas perturbadas é o facto de, num ecossistema democrático, haver um clássico que, de certa forma, arruma a democracia como um regime, digamos, desviado, claro que nos deixa perplexos. Mas temos agora de fazer distinções e, para não cometer anacronismos, vamos pensar que a nossa democracia hoje equivaleria àquilo que Aristóteles postula para a politeia, em um rigor, tirando as classes médias. Quanto ao resto, bate tudo certo. Eu acho que este é um problema sistémico. Justamente o que é que está a acontecer? Andamos preocupados com muitas coisas e, de facto, a questão das classes médias é uma coisa que me deixa, digamos, preocupado. Para Aristóteles, elas são a alma do sistema e percebe-se porquê. Mas eu não quero falar mais, eu quero ouvir o vosso caso. E atenção, já estamos muito em cima da alocução do professor, o meu querido amigo José de Maltese. Eu comprometo-me a deixar o texto. Eu sabia. E claro que sim, como todos. Mas eu, antes de lhe pedir isso, nós eventualmente, eu penso que isto estará a ser gravado e depois está em acesso no online. Sim, mas sabem que eu sou muito, pronto, relativamente à questão da imagem pública, não quer dizer que seja contra, mas pronto, tudo bem. Não vou abrir aqui exceção. Não, tudo bem.
podem usar, Não, mas desde que esteja em contexto académico. Muito bem. Não, só usamos se o Sr. Professor autorizar no site do em Instituto. contexto académico. Pronto, mas de facto ia-lhe perguntar se nos dava a possibilidade de ficar com o seu texto para uma posterior publicação. Mas antes disso, ia-lhe pedir se poderia falar um pouco sobre a sociedade civil e a sociedade política. Ou seja, em que medida, na sua percepção, melhor do que eu seguramente, Aristóteles, porque há quem diga Aristóteles não quis fazer essa distinção e vários pensadores cristãos, Ocente, etc., e antes deles São Tomás de Aquino, há quem diga que seguiam a ideia de Aristóteles de que uma coisa é o Estado como algo distinto e de manifestação própria da sociedade política, mas que toda a sociedade é uma sociedade política. Qual é a sua perspectiva? A sociedade civil, entendemos aquilo que classicamente entendemos a sociedade civil, são um nível institucional intermédio, que no fundo realiza funções melhores que o Estado, que é demasiado grande para se ocupar de pequenas coisas e demasiado pequeno para as grandes. E se evitarmos o outro extremo oposto, que é as coisas serem resolvidas, digamos, localmente, paroquialmente ou individualmente, nós temos aqui um nível intermédio de criatividade da sociedade capaz de acudir às suas necessidades sem pedir licença nem ao Estado, nem ficar dependente dos humores, digamos, dos interesses, digamos nós, idiotas, em grego, particulares. Não é? Se por isto entendemos sociedade civil, não, em Aristóteles não há propriamente uma teorização, nem sequer o germen daquilo que seria uma sociedade civil a este nível. O que nós temos em Aristóteles é aquilo que ele chama associações cívicas, etairia, que é uma espécie de dinâmica social onde as pessoas, uma espécie de clubes, onde que as pessoas frequentavam e onde normalmente, antes da tomada de decisão política na polis, as questões eram discutidas, digamos, num nível abaixo, portanto, nem no familiar, nem no político, mas num nível intermédio, nas associações cívicas, que sabe pessoas que existem, aliás, Aristóteles fala sobre elas, onde as questões eram quase debatidas e discutidas antes de subirem, digamos, à parte deliberativa, da boulé, não é? Do Conselho, e depois de serem postas em práticas pelas estruturas governativas. E aqui sim, claro que há uma sociedade civil. Há uma sociedade civil que, entre o indivíduo e, digamos, a praxis política, no fundo, discute as coisas num nível intermédio. E, portanto, num certo sentido, cuidando daquilo que era o interesse de todos. Chamam-se isto etairiai, associações cívicas. Aristóteles fala delas. Só aí é que eu consigo ver qualquer coisa de aproximado, professor Manuel Monteiro, à ideia da sociedade civil que temos hoje, que obviamente tem um outro lastro e opera um outro tipo de ecossistema conceptual que não via. Até correndo um bocadinho o risco de cometer alguns anacronismos. Sempre não consigo dizer mais do que isto. Não sei se em casa alguém quererá fazer alguma pergunta, se estiver disponível. Se quiser ouvir bem. Diga. Se quiser ouvir bem. Não há ninguém que se tenha inscrito. Não. Diga. Não. Muito bem. Bem-haja. Bem-haja. Obrigado. Bem-haja eu, e permitam-me que vos diga isto, foi a oportunidade que ainda me faltava na minha vida de contribuir de forma mais direta, mais tangível, num ecossistema político com o qual eu, em parte, me identifico. Tá bom? E muito obrigado por me ter proporcionado isso. Para mim, aqui.